conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa tarde, caríssimos alunos Etebrax. Estamos começando agora mais uma aula de desenvolvimento para a web. Meu nome é Geivânio. Boa tarde, Tati. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E conectados conosco esta tarde estão os polos de Boa Vista, Cabo Centro, Caruaru, Olinda, Palmas, Parelhas, Recife, Sapé. Tenham todos uma ótima aula e podemos começar, professor. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar com JSP. Vamos dar início à parte de JSP, Servlets e SQL, que é o objetivo central do nosso módulo de desenvolvimento para a web. Billy, joga aí. O que são JSPs e Servlets? JSPs e Servlets são tecnologias utilizadas para incluir programação e aplicações em páginas web. Ou seja, misturar o código Java na sua página web. E o SQL é a linguagem de conexão de banco de dados que vocês já conhecem. Hoje, nós vamos abordar em primeira instância, a arquitetura do sistema cliente-servidor, o que é o sistema web em sua arquitetura. Vamos ver os sistemas de arquitetura monolítica, bicamada e tricamada. Para iniciar a nossa aula hoje, vamos ver a situação do sistema cliente-servidor. Como eu já mostrei para vocês, o retorno normal de um site, de uma página na web, ele é o conteúdo HTML. Mas, e os dados que você envia para o servidor? Como é que eles vão para lá? O protocolo de comunicação utilizado na internet entre o cliente e o servidor será o HTTP. As requisições ou requests são feitas em HTTP e as respostas, responses, são feitas em HTML. Se vocês observarem nessa área daqui, onde nós temos um computadorzinho desenhado, vocês têm vários tipos de navegadores. Temos aqui o Opera, temos o Mozilla Firefox, temos o Internet Explorer, entre outros. Esses navegadores, eles vão obter o conteúdo HTML e mostrar ele, exibir ele para o usuário. Do lado do servidor web, nós temos aqui uma outra comunicação com um banco de dados. Por motivo de ilustração, eu botei o banco de dados aqui separado do servidor, mas o banco de dados pode estar dentro do próprio servidor, como vocês já devem saber, né? Mas, por segurança, em aplicações de nível enterprise, ou seja, de nível empresarial, aplicações de servidor próprio, é altamente aconselhável que a sua aplicação web rode em um servidor web e o seu servidor de banco de dados esteja separado, por motivo de segurança, porque mesmo que um hacker ou um usuário sem permissão
consiga invadir a aplicação, mexer em alguma coisa e gerar algum problema na sua aplicação, os dados da sua aplicação estarão protegidos. E para um sistema empresarial, muitas vezes o sistema pouco importa, você vai ter muitas cópias, backups do sistema, mas os dados do cliente, uma vez perdidos, são um prejuízo eterno, certo? A primeira arquitetura que eu vou mostrar para vocês é a arquitetura monolítica. O que é a arquitetura monolítica? É aquela onde a lógica de apresentação ou a camada de interface do sistema, junto com a lógica de negócio, ou seja, a camada de cálculos, de validações, junto com a lógica de acesso a dados, ou seja, aquela camada aquelas classes que gerenciam conexões e consultas e atualizações do banco de dados. Todas essas lógicas vão estar unidas em um único arquivo, em um único bloco grande de dados. Essa arquitetura ela é muito comum nos sistemas feitos em linguagem como PHP. Não é o nosso foco aqui. Em uma aula anterior, alguém me perguntou sobre o uso de PHP. O uso geral da arquitetura do PHP é essa arquitetura monolítica. E isso gera muitos problemas, certo? A próxima arquitetura que nós vamos ver é o modelo bicamada. Billy, coloca aí. Esse modelo bicamada seria aquele em que a lógica de acesso a dados, ou seja, aquela parte da conexão com o banco de dados, toda a parte do seu programa que vai gerenciar o banco de dados, as consultas, as atualizações, vai ficar separada da camada de negócio e da lógica de apresentação. Os sistemas feitos em linguagens como C#, nas plataformas ASP.NET, geralmente eles têm uma arquitetura semelhante a essa, bicamada. Qual é o problema disso? É que a lógica de negócio misturada à lógica de apresentação, ela se torna vulnerável. Então, não é uma boa prática para sistemas que necessitem de um nível de segurança maior, certo? Por fim, essas três camadas aqui formam a arquitetura tricamada, onde a lógica de apresentação fica separada da lógica de negócio, que fica separada da lógica de acesso a dados. Ou seja, você vai ter três camadas físicas distintas, três conjuntos de arquivos distintos que vão gerenciar partes separadas do código. Lembrando que o banco de dados vai estar sempre alheio a essa programação. Nós temos perguntas, Tati? Temos sim, do Paulo Sapel, aluno Kedson. Como proteger uma homepage contra defaced? Pode reformular a pergunta? Vou pedir para reformular. Podemos continuar. Bom, antes de nós começarmos a nossa aplicação, vamos localizar o nosso código. Percebam que o código de programação, o Java, o JSP, Servlet e o SQL de acesso a banco de dados, todo ele está sempre no lado do servidor, nunca do lado do cliente. Quais são os códigos que vão estar disponíveis no lado do cliente? Ou seja, as coisas que vão ser transferidas
via HTML, via response, para o navegador. Desculpa. Voltando. As coisas que serão transferidas via response para o navegador do usuário, para que esse possa interpretar o conteúdo e exibi-lo. Serão o nosso CSS, o JavaScript, que nós